Depois que goleou o Itabuna por 5-0, o Bahia assumiu a liderança do Campeonato Baiano, mas a briga ainda continua muito grande para a classificação. Vamos que vamos! Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. Quem é que carrega multidões? É o Bahia. Time de raça e tradição. Bahia é campeão dos campeões. Bahia e os outros. Com o professor Vicente, deixe o seu like, inscreva-se no canal, inscreva-se por favor, coloque aqui o seu comentário, coloque aí o seu comentário, compartilhe, vamos que vamos. O Bahia é o líder do Campeonato Baiano. É algo que a gente já esperava, tá? A gente esperava, aliás, muito mais. O Bahia vem então se desenvolvendo com o seu novo time no Campeonato Baiano e assume então a liderança após a sua segunda goleada de 5-0, dessa vez para o Itabuna. Mas precisamos perceber que ainda existe uma grande briga, ainda existe uma grande disputa para alcançar a classificação para o quadrado final. Aí nós podemos observar aqui por meio da tabela que o Bahia vai à frente com 13 pontos, seguido então do Juazeirense com 11 pontos. Então aí vem o Vitória com 10 pontos, vem o Barcelona de Ilhéus com 10 pontos, o Jequié com 10 pontos. Depois então o Jacobina com 8 pontos, o Jacuipense com 6 pontos, o Itabuna com 6 pontos, o Bahia de Feira com 5 pontos e o Atlético de Alagoinhas com 4 pontos, sendo então o último colocado. Veja que, de fato, esse campeonato é um campeonato muito disputado e também um campeonato que a gente pode esperar também surpresas, porque observe que o Atlético de Alagoinhas está em último lugar do campeonato, que vem realmente se destacando nos anos anteriores. O Bahia de Feira, tradicional, vamos dizer assim, similar do Bahia, para não dizer o genérico, né, do Bahia, que sempre faz grandes disputas no campeonato, agora está ali em nono lugar. E aí a gente encontra uma briga até interessante. O Jacobina tomou 2 goleadas e o Jacobina está em 6º lugar. E observe que lá na frente nós temos ali uma briga do Juazeirense com Vitória e Barcelona e o Jequié, todos ali com 10 pontos. Aliás, o Vitória tem, o Juazeirense tem 11, o Vitória tem 10, o Barcelona tem 10, o Jequié tem 10 pontos. E está uma briga boa entre eles ali. Lembrando que esse time, Barcelona de Ilhéus, é um time muito bem organizado, deu muito trabalho para o Bahia. Eu diria até que deu mais trabalho para o Bahia do que o Sport. E realmente tem aí uma classificação muito interessante. Aí nós temos aí o nosso rival, nosso vice aí está no 3º lugar, também brigando aí por essa vaga. E vai ser realmente uma briga boa até o final. Tá? Podemos perceber que no somatório geral, o Bahia, que tem 13 pontos, ele acumula cerca de 17 gols. Mas no saldo geral do jogo, a gente tem aí o Bahia com 4 gols contra, ou 4 gols sofrido, ficando com um saldo de 13. Mas aí ele é seguido então pela Juazeirense, que tem um saldo de 1 gol. Depois vem o Vitória com um saldo de 1 gol também. Aliás, o Vitória com saldo de 3 e o Barcelona com o saldo de 1 gol. Aí temos o Jequié, que não tem saldo de gol. Aí então vamos para
o Jacobina, que tem saldo negativo de -8, mesmo assim o Jacobina está na 5ª posição, ocupando então essa posição com cerca de 8 pontos. É importante que a gente analise isso. Aí nós temos o Itabuna, esse mesmo que sofreu a goleada, cerca de -4, o Itabuna tem -4, mas ocupa ali a 8ª posição, com 6 pontos. E aí nós temos o Bahia de Feira, que está realmente em situação bem difícil, que tem saldo de gol de 1, e temos o Atlético de Alagoinhas com -4. Então está bem embolado aí essas questões, mas o saldo negativo maior de gol aí que nós temos é do Jacobina, que sofreu então 2 goleadas no campeonato. Entretanto, mesmo assim, o Jacobina se encontra com uma boa classificação aí no 6º lugar, ainda podendo criar problema para aqueles que estão lá lutando ali pelo G4, porque Jacobina com 8 pontos ainda pode criar algum tipo de problema. O Campeonato Baiano é realmente o que esperávamos, né, que o Bahia estivesse na frente. Não esperávamos que o Bahia tivesse aquela derrota, o empate com o seu time de base, o seu time misto, mas o Bahia então teve essa dificuldade. Com a chegada então do time principal, o Bahia pegou a liderança completa, foi para frente e realmente o Bahia é o favorito e um dos grandes candidatos aí ao título, salvo que a história num tropeço não nos diga o contrário, né? Mas até aqui o Bahia está então com pinta de campeão baiano. É o que esperamos do Bahia, não só no Campeonato Baiano, mas também em outros campeonatos. Mas aqui nós vamos falar só do Campeonato Baiano. O Bahia está bem, então parabéns Bahia, continue assim no Campeonato Baiano e traga a taça, é o que nos interessa. Bahia tem que ser campeão, campeão de tudo que brigar esse ano, né? Não posso dizer assim campeão brasileiro, porque também é um pouco demais. Mas campeão baiano, campeão do Nordeste, está dentro daquilo que o Bahia realmente pode brigar e pode conseguir tranquilamente. Bora Bahia! Bora Bahia!